Ó, pessoal, foi autorizado aqui o início da gravação, tá? Sejam bem-vindos, né? A turma aqui do Roberto Mange, né? A 925173, né? Ao C de Projetos Elétricos Prediais, né? Iniciamos agora. Iniciamos semana passada, né? Deixa eu compartilhar aqui, fazer o compartilhamento aqui, ok. Já estão já enxergando aí. É o seguinte, na aula anterior, né? E assim, ressaltando, né? O bom é que essa UC aqui, ó, vão ter 13 aulas, né? Então vai dar para a gente falar bastante aqui sobre o projeto, né? Sobre ver extensamente aqui, inclusive as atividades aqui, elas são simples, mas para quem já tem experiência em projeto predial, né? Até para quem tem experiência pode ser que seja uma nova forma de você enxergar o que que é um projeto elétrico predial. Porque existem algumas regras, pessoal, e essas regras são. O pessoal fala que, né, o pessoal da elétrica aí, né, os professores lá de engenharia, eles chamam de regras arbitrárias, né? Não quer dizer que é arbitrária, é que você adotou aquela regra aleatoriamente, né? Você tem um porquê que essa regra existe, tá? Aí esse vai ser o assunto da aula de hoje, para gente já entrar aí na questão aí das atividades, tá? Aula passada, e só lembrando aqui, ó, eu pedi para a Laura colocar aqui o material extra para vocês, tá? Já está o material extra com a orientação lá para o fórum de discussão, tá? Essa aqui é a aula passada. Agora, inclusive, era como você extrai, né? Extrai o circuito, né? Daquele desenho, né? Da planta baixa ali do projeto. Agora, vamos lá para situações de aprendizagem aqui. Eu vou pegar aqui e já baixar a situação um, baixar a folha de resposta. Pessoal, vou fornecer para vocês uma folha de resposta aqui extra, depois vocês vão entender o porquê. Eu vou colocar aqui na aba de folha de resposta aqui, ó, essa planta arquitetônica A01, tá? Deixa eu só colocar aqui no sistema para vocês, já que eu compartilho novamente aqui. Eu já vou pôr aqui, porque que aí, assim que finalizar a aula aqui, né, e quando os monitores colocam a aula, vocês vão ter acesso. Eu já vou colocar aqui a planta arquitetônica com as medidas, né, as cotas. Esse material a mais que eu vou colocar aí para vocês. Deixa eu ver o que que eu posso pôr a mais aqui. Na atividade 2 ele pede um memorial. Eu vou acrescentar esse memorial exemplo. Eu vou aproveitar aqui, tá, pessoal? Só um minuto aqui. Deixa eu já colocar aqui.
Vou já colocar ele como material extra, tá? E aí a gente. Vou colocar ele tanto na atividade um quanto na atividade 2. Tô só inserindo aqui, tá? Eu vou pôr o arquitetônico, né, com as cotas e o exemplo de cálculo, tá? Pronto, já coloquei aqui. Agora eu vou mostrar o que que eu alterei aqui, que aí vai ficar melhor para a gente, tá? Beleza. É porque eu tirei a tela aqui, pessoal, que tava mexendo aqui na configuração. É, a gente já tinha baixado a situação de aprendizagem, tá? Vou até colocar aqui como atividades, né? Aquela pastinha que a gente sempre faz, né? Atividades. Já vou arrastar aqui, ó, a situação de aprendizagem. E a folha de resposta, né? Na verdade, são várias aqui, né? Essa que é a folha da tarefa. E esses três materiais aqui, ó, eles são material extra. Quando eu falar sobre a filosofia do cálculo, vocês vão entender, né, como que esse cálculo ele foi dimensionado, né, como que ele é feito, tá? E esse memorial de cálculo aqui, né, exemplo, não é o desse projeto, tá? Ele é de um outro projeto, mas se você se basear nele, você vai entender como que esse cálculo funciona, tá? Então, deixa eu fazer o download da pasta inteira. Ok, já levar aqui, atividade um. Deixa eu apagar isso daqui para gente, se a gente precisar extrair mais arquivos futuramente, aí fica mais fácil. Eu vou extrair aqui os arquivos. São esses quatro os arquivos, né? A atividade em si, né? A folha de resposta, o memorial, né? Que é o exemplo de como que você vai executar esses cálculos, né? Desse projeto, a planta com as medidas, né? E a planta sem medida. Ela é fundamental aqui, ó. Vou selecionar, colocar tudo dentro de atividade um. A situação de aprendizagem um, vou colocar também, né? E o arquivo compactado, eu vou apagar aqui para não ter nada desnecessário aqui para gente. Então, ok, vamos lá. Deixa eu ver. Às vezes até essa norma estava dando aula para o pessoal aqui da aprendizagem em instrumentação industrial. Talvez essas folhas aqui elas funcionem aqui para gente, tá? Vou deixar, não vou nem fechar aqui não. Beleza, vamos lá. A empresa, né, a TAS Engenharia, trabalha no segmento de projetos multidisciplinares, ou seja, projeto arquitetônico, provavelmente, né, o primeiro aí, quando a gente fala de uma empresa de engenharia, né, arquitetônico, o projeto civil, o arquitetônico, geralmente você tem o desenho, a prancha, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó.
Essas normas aqui não vai ser necessário por enquanto, não. Ó. Se eu precisar, eu abro aqui. É porque se eu deixar muitos elementos abertos aqui na tela, fica pesado, tá? Então, ó, isso daqui, né, quando fala multidisciplinar, né, você tem projeto arquitetônico, esse aqui seria o arquitetônico conceitual, né? É, tá certo que você não tem o projeto, a perspectiva isométrica dessa residência ou desse apartamento aqui, né? Mas geralmente o arquitetônico você tem as perspectivas, né? Por exemplo, aqui, ó, se a gente for fazer uma pesquisinha aqui, ó, se eu não encontrar aqui um exemplo, é porque eu tenho aqui, mas vai demorar muito. Ó, gostei desse daqui, ó. O arquitetônico aqui, pessoal, por exemplo, vou até copiar aqui, ó, só para vocês terem uma comparação aqui. Ó, no caso, esse daqui é um projeto arquitetônico. Quando eu falo arquitetônico, porque ele tem as vistas, né? Vista frontal, né? Vista frontal da casa. Aqui não mostra, não, mas a vista frontal. Aqui a vista lateral. A vista, por exemplo, é, superior esquerda. Superior esquerda, não, desculpa. É frontal. Esqueci o termo que a gente fala aí, né? Que é a posterior, né? É a posterior frontal, né? Ou seja, o oposto da frontal. Então, dependendo se essa arquitetura for muito diferenciada, né? Tem essa fachada aqui, né? Aí você mostra essa fachada, né? Que é a frontal posterior. Tem aqui a vista frontal. Aqui a gente tem a vista lateral. Aí o arquitetônico tem todo, né, tem todos esses desenhos, né? As fachadas, os cortes. Aí você tem também a planta baixa, né? Que é essa planta aqui, que geralmente num projeto arquitetônico é representado por esse, né? Por esse tipo de vista aqui. Esse daqui é uma planta baixa. Então, de um projeto arquitetônico, além da planta baixa, nós temos as vistas, né? Vista se fosse interessante, por exemplo, aqui, isso aqui é a vista superior, ó. Isso aqui é a vista em cima aqui dessa residência, que tá com cara aqui, a não ser que seja o lote aqui, mas tá com cara de vista superior aqui. Então, o arquitetônico, ele engloba não só a planta baixa, mas as vistas, né? Frontal, vista lateral esquerda, lateral direita, vista posterior, vista superior, que é a planta baixa, né? Vista inferior, se for necessário. Já o projeto civil, né? Você só conta ali basicamente com a planta baixa para você colocar outros tipos de projeto. Por exemplo, o projeto elétrico, o projeto hidrossanitário e por aí vai, tá? Então, é isso que ele está querendo dizer com projetos multidisciplinares, né? De engenharia atuando no mercado desde 2008, tendo como principal foco a construção civil, né? Então, eu já sabia que era relacionado a uma casa, né? Então, é a construção civil, né? Nós temos projetos de construção relacionados ao militar, né? Por exemplo, o Instituto IME, né? Instituto Militar de Engenharia, se eu não me engano, é lá no Rio de Janeiro, né? Trata disso, né? Questões de armamento, questões de drenagem de pântanos e por aí vai, né? Tudo no que tange
a parte militar, né? A parte aí de desenvolver projetos de uma unidade, né? Então, residenciais, né? A TASO foi contratada para desenvolver projetos de engenharia de uma unidade residencial situada em Salvador, Bahia, onde a tensão de fornecimento é 220/127. Ou seja, lembrando, pessoal, quando a tensão menor, quando você vê esse formato aqui, ó, sempre a tensão menor é a monofásica e a maior é a bifásica, tá? Quando você tem um equipamento, geralmente ele mostra a tensão que ele é. Deixa eu ver se eu tenho um aqui que dá para a gente ver. Acho que lá em manutenção tem. Manutenção predial ou industrial. Eu tinha aqui de uma máquina de lavar, mas não tô achando aqui. Não, aqui com certeza não tá. Mas geralmente, pessoal, na máquina de lavar vem, né, o equipamento, ou vem assim, ou só vem a tensão dela aqui, tá? Aí se ela é 220, provavelmente ela ou é monofásica ou bifásica. Nesse caso aqui, né, como ela é a tensão maior que está aqui, ela é bifásica, tá? Duas de 127, né? A gente faz aquele famoso cálculo nosso, né? 127 vezes raiz quadrada de 3, nós encontramos praticamente aqui, ó, 219,9, né? É o famoso 220 volts. Pessoal, não é 110, não. Pessoal, esse 110 aí existe alimentações 110, mas na verdade ela é 127, tá bom? Esse erro talvez se deu por exemplo, a gente tem o 220, a metade dele é 110, né? Mas a tensão que a RMS, né, a que aparece lá no multímetro, é 127 e não 110, tá? Então, ou ele é monofásico, né? Se o equipamento tiver só isso aqui, ou ele é monofásico, ou ele é bifásico. Se tivesse 110 ou 127, com certeza ele é monofásico. Não, pelo menos que eu conheça aí, né? Não há arquitetura dentro de sistemas de geração de energia, né? Sistemas aí de transmissão, distribuição de energia, já no caso, como é baixa tensão, né? No nível de baixa tensão, com valor bifásico de 127 ou de 110, tá? Beleza. Então, a Fernanda, né, que é técnica eletrotécnica, recém-formada, né, foi contratada pela TAS para auxiliar o engenheiro eletricista Carlos, no desenvolvimento dos projetos elétricos no setor de produção da empresa, sendo esse o primeiro emprego. Ela está muito empenhada em realizar né, o melhor, né? Ainda mais que é o primeiro emprego, acabou de se formar, né? Eletrotécnica Júnior, né? Não sei se vocês, né, esse termo ele é comumente utilizado em empresas de engenharia, o pessoal aí de programação, engenharia de software, né? Quando você entra numa empresa ou, né, assim, eu estou falando só dessas áreas porque é as que eu mais conheço, né? Pode ser que em outro ramo aí, sei lá, medicina, né, direito, pode ser que ocorra esse tipo de termos aí, né? Então, ela é uma engenheira, é uma eletrotécnica júnior, né? Ou seja, ela acabou de ser contratada. Tem alguns que faz o programa trainee. Aí no programa trainee, ele como iniciante, né? Ele já sai da faculdade ali, né? Já para poder aprender, poder ver como é que funciona a empresa, né? Como que os processos administrativos específicos, né? Você tem processos administrativos gerais, né?
na parte de escritório, de administração, e projetos administrativos específicos, né, de uma determinada empresa, né, de uma determinada razão social aí, tá? Então, ela está muito empenhada em fazer seu melhor. Será um grande desafio para Fernanda, pois, como não possui experiência, deverá tomar como base toda a aprendizagem e bagagem adquirida na sua formação em eletrotécnica, né? Então, é a hora que ela vai depender da formação dela de eletrotécnica, né? Como ele não falou nada, então acredito que seja, né? Falou que é o primeiro emprego, né? Mas geralmente, assim, pelo menos na época que eu fiz engenharia elétrica, eu estagiei, né? Estagiei no escritório. No início eu estagiava, era sem remuneração, né? Depois eu fui contratado, né? E obviamente fui remunerado. Mas no início era gratuito, né? Eu fazia na parte, eu já ia já na parte da manhã, já saía lá do escritório e ia para a faculdade, tá? Então, pessoal, é, tem, né, tem pessoas que fazem um estágio, né, antes de entrar, né, efetivamente, né, se formar, né, pegar o seu diploma, o seu certificado e entrar no mercado de trabalho, né? Mas tem outros que fazem um curso, conheço vários assim, né, fazem o curso e só depois que entra no mercado de trabalho, às vezes eles começam a trabalhar, mas trabalham, por exemplo, exclusivamente como professor, né? Por exemplo, um professor lá da Escola de Engenharia Elétrica, né, e Computação ali da Federal, né? Ele trabalha como professor. Na carteira dele está o CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupação, como professor, embora ele seja formado em engenharia elétrica, né, mas ele está ali na qualidade de docente, né, o pessoal, né, usa esse termo aí, tá? Onde, independentemente de ser contratada para trabalhar em parceria com um profissional mais experiente, no caso o engenheiro Carlos aí, né, nesse caso, engenheiro, né, ela ficará responsável em desenvolver projetos, muitas vezes sendo a única responsável técnica do serviço prestado, né? Às vezes, assim, igual eu, quando eu estava estagiando, eu ficava até sentado, eles arrumaram um computador, uma cadeira, e como a mesa do engenheiro lá do escritório era gigantesca lá, né? E era um escritório pequeno, aí colocou o computador ali próximo para que ele, enquanto executava o trabalho ali, pudesse me dar um treinamento ali mais personalizado. E eu sentei do lado dele mesmo, não pertinho, né? Mas no computador ali do lado. E daí, de vez em quando, ele olhava, falava: Ó, Pablo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Ele foi me dando as tarefas, eu fui fazendo com auxílio dele, e depois, né, ele corrigia, né, olhava lá, e depois ele desempenhava, me passava as tarefas e eu fazia essas tarefas sem ter que, como é que fala? Sem a supervisão dele, já que eu tinha adquirido experiência, né? Então, às vezes, por exemplo, a assinatura é do engenheiro, é do técnico ali, né? Mas quem executou o serviço propriamente dito foi o estagiário, foi, né? Obviamente, ele já treinado para isso, né? Faz uma revisão, né? Pode fazer uma revisão, né? Mas quando ele já tem experiência, né? Nem ele nem verifica, viu? Nessa primeira etapa, a Fernanda precisará iniciar um estudo, né, uma pesquisa e dimensionamento de um projeto de instalação elétrica predial. Então, vou falar da minha experiência, né? O que que o engenheiro lá fez? Ele me entregou uma planta dessa baixa aqui de um cliente, né? Eles organizavam a pasta e daí ele me ensinou a fazer a limpeza. Você pode fazer a limpeza do projeto de duas formas. Vou chegar aqui no modelo, vou pegar aqui o modelo, colocar em outro ponto aqui, só para. Você pode fazer de dois jeitos, né? Vindo aqui, ó, simplesmente
limpando, ó, apagando a cota, ó. Você vem aqui, apaga, vai demorar, né? Dependendo, e olha que esse desenho aqui é pequeno, né? Ou você pode simplesmente vir aqui nas camadas aqui, ó. É aqui, ó. Você vê nessa caixa aqui, ó. Aí, se o projeto foi bem feito, bem estruturado, você vai encontrar as chamadas cotas, né? Deixa eu ver aqui. Melhor jeito eu dar uma olhada aqui no. Ah, o H-texto. Aí geralmente ele vai estar como cota, né? Você vem aqui no H-texto, ó, desliga. Deixa eu ver. Ah, não, não é o congelar. Você vem aqui, ó, aí clica, tá vendo, ó, que sumiu. É porque eles misturaram essa camada, esse layer, né? É semelhante ao Photoshop. Você pode pôr um desenho aqui em cima, outro mais embaixo, e ir colocando mais camadas nesse desenho para você conseguir, né, na hora que você não precisar de um certo elemento, por exemplo, as cotas, você apagar ele simplesmente. O certo aqui seria colocar como cotas. Tem parte dele que é cota e tem parte que é texto. Ó. Vou ligar novamente, ó, para vocês enxergar, ó. Além das cotas, é o texto, né? Então, se tivesse aqui colocado cota, só iria desaparecer essas linhas aqui. Então, você pode fazer de dois jeitos, ou simplesmente apagando, né? Dependendo do projeto lá, ele falava para eu dar uma olhada aqui e eu pegava e simplesmente desligava aqui, né, a lâmpadazinha e aí sumia com as cotas e já ia direto para o projeto elétrico, né? Já para preparar a prancha para executar o projeto elétrico, tá? É, então, fazer esse estudo, né? A partir de um projeto, ele fez a mesma coisa, pegou lá a pasta, mostrou, copiou ela, colocou lá dentro da rede, numa pasta para eu treinar, né? E aí eu comecei a modificar como, né, desde da planta baixa até eu executar o projeto, o elétrico, o de infraestrutura de telecom, né, é, TV a cabo, CFTV, e por aí vai, né. Então eu comecei a fazer, né, praticar isso, né. Então, ó, ela pegou um projeto aqui, né, que provavelmente já estava pronto, né? Fazer esse estudo, né? Como que dimensiona, né? Uma instalação elétrica, como, né? Tomando premissas iniciais, fazendo levantamento, previsão de pontos, iluminação e tomada, né? Essa questão de previsão de ponto, pessoal, é interessante, porque, né? Ok, antes de eu começar esse questionamento aqui, ó, aí Fernanda deverá inicialmente estudar as plantas de arquitetura disponibilizada pelo cliente que contratou os serviços da Taso Engenharia. É Taso, né? Isso. Da Taso Engenharia, onde, mediante os fundamentos normativos, fará levantamento das cargas elétricas, né, através da previsão dos pontos de iluminação e tomada. Ok. B. Realizar a previsão das potências e dividir os circuitos, né, elétricos, tendo como referência a planta de arquitetura. Então, esse primeiro aqui, ó, é a atividade um, tá? Deixa eu ver se ela está descrita aqui. Ela está aqui, ó. Espera-se que você consiga, né, fazer uma previsão, né? Isso aqui é um relatório aqui mostrando o que se espera, né? O que o docente, o que a instituição Senai espera do aluno para ele reconhecer com a atividade um, né? Então, vocês vão entender por que todo projeto tem uma quantidade de luminares, uma quantidade de tomadas, né? Existe uma lógica por trás disso. Vou até voltar lá para o
Acho que era no layout 2 que a gente estava aqui. Beleza. Então, pessoal, existe um porquê que esse projeto, né? Por que que eu vou tomar uma certa quantidade aí de medidas, né? Por que que elas são, né, da forma que são, tá? Aí, pessoal, eu sei que nem todo mundo tem o acesso ao AutoCAD, né? Você pode requerer no site da Autodesk como estudante, né? Eu lembro que quando eu fazia elétrica, a gente baixava a versão, né? E tinha lá um número para estudante. Não sei como é que tá, porque hoje em dia o pessoal tá fazendo tudo na nuvem, né? Não sei como é que tá essa questão agora, né? Aí eu tenho aqui, eu consigo mexer aqui, porque eu tenho a licença como professor aqui, né? A licença aqui do Senai. Então eu consigo abrir o AutoCAD e ministrar essa aula aqui. Beleza. Para quem não tem esse acesso, ou até não tem computador, às vezes tem um computador, mas o computador não consegue rodar o programa, né? Então a gente já fornece o material didático aqui, né? Que é a planta arquitetônica. Só que vem essa planta arquitetônica, pessoal. Diferente dessa daqui que eu preparei para vocês, que ela vem, né, aqui, ó, só vem só com a área e o nome do ambiente, tá? Já aqui tem a área, o nome do ambiente e as medidas, né, as cotas aqui, ó. Para você dimensionar esse lado da sala aqui, ó. Esse lado da sala é 31. Ah, não, ele é como ele tá aqui, ó. Tem 7,90 m por 3,50 m aí, né? Então, 7,90 vezes 3,50 vai dar 27,55 metros quadrados, né? Então, essa tarefa aqui, ela foi feita para que você fizesse ela com papel já impresso, utilizando uma régua especial chamada escalímetro. Então, pessoal, para a celeridade dos processos aqui, eu já vou queimar uma etapa e essa questão de você com escalímetro fazer medições ali, não cabe mais nem no curso de engenharia elétrica, que dirá no curso de eletrotécnica. Então, para a gente tornar essa aula mais dinâmica, eu já vou fornecer as cotas aqui, né? Em vez de você utilizar a régua, porque assim, se você utilizar uma régua normal, pode ser que os cálculos deem um pouco, né? Eles não deem certo, né? Pode ser que não dê certo, porque o escalímetro ele tem uma graduação, né? Tem toda uma questão, ele tem um estojo especial. Se você deixar cair, você pode danificar a graduação, a leitura lá, né? Então, né, nós temos no curso aqui aulas presenciais, né? Mas não nesse nível de desenho técnico. Ou, pois não, Alice? Perguntar alguma coisa? Eu não Não? estou preocupado de ficar sem energia aqui amastrada, assim, mas eu vou completar isso. Tenho sensação. É o Wanderson. E aí, Wanderson, beleza? Eu podia ter virado jantar de leão. Beleza. Pá. Aí eu vou só, se tiver alguma pergunta aí depois, vou só dar uma travada aqui no áudio. Aí daqui a pouquinho a gente retorna aqui, tá bom? 6 quilômetros pelo território de Leões. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, assim, para a gente ter uma celeridade maior, eu forneci com as cotas aqui para vocês utilizar o método de extração, né, de dimensionamento, melhor dizendo, né, de dimensionamento de pontos de iluminária, né, pontos de luz, né, eu vou. Basicamente, se você fosse desenhar, né, numa prancha ou desenhar lá no AutoCAD, você, por exemplo, esse banheiro aqui, ó, como a área dele é bem pequena, daqui a pouco eu explico melhor isso, né?
que seria esse pequeno em valores, né? Você põe um ponto de luz aqui, né? Com, por exemplo, ó, 100 watts, 100 volt ampere. Geralmente ele vem com um comando, né? Ou seja, o interruptor que está aqui, ele tem um comando, ó, o número um, né? O circuito, desculpa, né? Circuito um quer dizer que eu tenho o quê? Eu tenho um geral, que tem um disjuntor geral aqui, sei lá, de 60 amperes. Aí eu vou ter o segundo disjuntor aqui, né? O de, por exemplo, o de iluminação, sei lá, de 10 amperes, por exemplo. Esse aqui seria o quadro geral. A medição aqui, ó, da medição, você vai vir com um disjuntor igual ao disjuntor aqui do quadro geral, monofásico de 60 amperes, né? Então, esse seria a alocação de carga. Você nem precisa colocar que circuito é que ele vai ser. Eu coloco já para questões aí de agilidade na hora de executar o projeto, né? Na hora de fazer o projeto propriamente dito. E aí, geralmente, você vai pôr um comando, né? A letra A, por exemplo, A minúsculo. Então, esse interruptor aqui, eu estou dizendo, esse S aqui, segundo a NBR 5444 e outras NBRs aí, né? Esse interruptor poderia ser uma bolinha, ele poderia ser parece um palito de fósforo aqui, né? Tem vários designs que você colocaria. Eu utilizo esse, que esse é o mais utilizado os programas aí, né, das construtoras. E também muita gente confunde, se eu colocar aqui, né, uma circunferência para uma luminária, uma circunferência aqui para o interruptor, eu posso confundir ele. Ele pode ser um interruptor, né, essa bolinha, ou esse pontinho aqui, né, ele parece um pirulito aqui, né? Ele pode ser também uma tomada, né? Na NBR eu tenho a forma de desenhar uma tomada que fica aqui, né? Essa daqui que fica embutida na parede, ela pode ser baixa, pode ser média e alta também, né? Ela pode ser uma circunferência, aí você só coloca a potência, né? Por exemplo, 400 watts de potência ou volt ampere, circuito 3, por exemplo, e por aí vai, né? Aí, para evitar isso, a gente utiliza os símbolos, né? Os mais usuais do mercado. Para interruptor, a letra S, né? E para tomada, um triângulozinho, ó. Se for uma tomada baixa, um triângulozinho aqui, ó, baixa aqui nesse, né, na planta baixa aqui para a cozinha, tá? Então, essa primeira tarefa é só você dimensionar a quantidade de luminárias que vai ter no projeto, né? E a quantidade de alocação de carga de luminária e de alocação de carga para tomada, tá? Vou apagar aqui algumas coisas para não atrapalhar a gente. Então, basicamente é isso. O programa lá, o CAD Pro, hoje, o AutoCAD Illumine, ele tem um algoritmo, né? Ou seja, ele tem uma programação em que ele reconhece o ambiente, e aí você clica com o direito do mouse e fala, ó, é, inserir circuito de iluminação para essa residência, ou então para o banheiro, e por aí vai, né? Ele faz essa inserção ali automaticamente, mas ele tem o quê? Ele tem um método, uma fórmula por trás disso, né? Nessa tomada de decisão. Aí é por isso que eu estou, né, fazendo essa aula introdutória antes mesmo da gente fazer a análise da tarefa. Então existe uma regra, ela vem lá da NBR 5410. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui eu tenho esse drive compartilhado aqui, tá na 50, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, achei uma versão aqui, ó, da 5410. Essa daqui, ó, corrigida. Isso aqui eu faço parte de um grupo, pessoal,
um grupo de engenharia e todos os profissionais lá que fazem um serviço, como se já vou começar a contar para vocês, né, como é que funciona. Você trabalha numa construtora, vamos supor que você vai fazer um projeto elétrico de uma ressonância magnética, você vai aplicar essa ressonância dentro, né, de um hospital, obviamente, ou de uma clínica, né? Então, a empresa ela vai, ou a própria empresa que você trabalha, geralmente é o cliente, né? O cliente, além dele fornecer o espaço ali, as regras para você fazer para você fazer a instalação, ele, se for uma regra muito específica, né? Por exemplo, qual que é a norma, qual que é a NBR que fala sobre ressonância magnética, por exemplo, né? Então, ó, é a 16.499, volume 4, e a 16.499, volume 1. Joguei aleatório aqui. E essas normas aqui, as NBRs, né, as da ABNT, né? Lembra que eu falei em aulas passadas? É uma norma internacional, ela é vendida para o Brasil, traduz para o português, e aqui a nossa ABNT enumera ela, né? Ah, vou chamar essa norma aqui de 16.499, né? E aí, deixa eu ver o que que ela fala. Aqui, ó, implantes cirúrgicos não ativos, efeitos em ambiente de ressonância magnética. E por aí vai, né? Então, tem vários. O instrumental cirúrgico, a 14059 e por aí vai, né? Então, o que que o hospital vai fazer? Eu estou falando isso porque já aconteceu na empresa que eu trabalhava, né? Então, o pessoal vai comprar essa norma, vai fornecer para você, né, lá para a empresa, e aí ela vai ficar no seu nome, né, para a empresa tal, né? Vai ficar disponível para você estudar aquela norma e poder fazer instalação, né, como diz um colega meu aqui, em cima do pedido, né? Beleza? É, a regra, né? Faltam 10 minutos aqui. Eu já vou iniciar, né, o pensamento aqui da regra. Ó, para a gente rematar na próxima aula aqui. Imagina eu ter vários desses projetos aqui, né? Por exemplo, um prédio aí de 24 andares, 25 andares, né? Eu já morei num de 25 e tinha 4 apartamentos por andar, né? Dá 100, né? Dá 100 unidades consumidoras. Daí você faz o projeto arquitetônico, o projeto civil, passa para o pessoal da elétrica para executar, para fazer o projeto elétrico, né? Daí, imagina você arbitrar, ou seja, você pensar em cargas, ou seja, qual que é a potência do circuito de iluminação para esse cliente desse apartamento aqui, né? Não só desse apartamento, mas eu tenho que dimensionar para todos os apartamentos, todos os 100 apartamentos desses 25 andares, né? Então, eu tenho que calcular, né? Eu tenho que, como se diz, eu tenho que fazer um cálculo, né? Eu não posso chutar simplesmente, né? Mas tem maneiras, né? Considerando a estatística, né? Tem maneiras de se fazer isso, né? De você arbitrar valores, não arbitrar aleatoriamente porque você quer, mas arbitrar, né? Baseado na matemática, baseado na física, baseado na estatística, né? Então, e é muito difícil porque esse cliente que vai comprar esse apartamento aqui pode ser de alto padrão, pode ser de baixo padrão, né? Quando eu falo alto padrão, tem um maior poder aquisitivo, mas mesmo assim, qual que é a geladeira que ele vai colocar aqui? Ela é de quantos watts?
quantos watts de potência, né? Potência ativa, potência aparente tem uma geladeira, né? Por exemplo, é uma inverter, né? É um inverter, ela tem um inversor de frequência. Uma geladeira comum, tanto geladeira quanto ar-condicionado é comum, quando eu falo comum é que não tem o circuito, que ele não é inverter, ele tem um compressor. Ele tem esse compressor e ele tem como ele tem uma potência baixa, ele tem um sistema de partida ali, vamos dizer assim, direta, né, comandada ali pelos sensores, pelo termostato. Já uma com inverter, ele tem um inversor de frequência embarcado. Esse inversor de frequência, junto com o sensor, né? Sensor lá de temperatura, ele vai manter esse circuito, porque uma geladeira, um ar-condicionado clássico, quando ele chega na temperatura que ele está setado, ele simplesmente desliga. Aumentou a temperatura, né? Aí ele vai, tu liga de novo o compressor, aí fica nesse liga e desliga. Isso faz com que o motor, né, ele dê várias partidas, né, direta ali, né, no decorrer do dia ou no decorrer do tempo que ele está trabalhando. Já o inverter, não, ele fica trabalhando, ele trabalha na potência total, chegou na temperatura que ele quer, sei lá, 18 graus ali, tô chutando. 18 graus, né? 3 graus, chegou naquela temperatura, ele para de trabalhar, ele não desliga, ele para de trabalhar na potência total e diminui a marcha dele, né? Faz o controle ali, né? O PWM ali, ou IGBT ali, né? Ele faz aquele controle e diminui a velocidade, não desliga. Isso causa um impacto de economia de energia. Isso eu só estou falando de ar-condicionado antigo, ar-condicionado arquitetura nova, inverter, né? Geladeira antiga, geladeira nova, inverter. Então é uma infinidade. Antigamente você não tinha roteador, né? Você não tinha TV a cabo, né? Você só tinha o quê? Telefone, né? Que inclusive você nem contabiliza, a não ser que você tivesse um telefone sem fio. Aí você tem uma fonte de alimentação para esse telefone sem fio. Mas se fosse o telefone vindo da rede telefônica clássica, o pulso telefônico, se eu não me engano, é de 50 volts, ele já faz ele funcionar ali, mandando o sinal de vídeo, ó, de vídeo não, né? De áudio ali, para manter a conversa comutando o circuito, né? Então, muita coisa mudou, né, desde de 1900 para cá, né, 2025. Então, pessoal, é muitas incertezas. E para falar a verdade, os erros vão ser bastante grandes, ainda mais se for um profissional que não tem experiência. Para acabar com essa, vamos dizer, com essas dúvidas, essas incertezas, o pessoal lá da NBR, ele criou um cálculo operacional, né? No caso aqui é a NBR 5410, né? Eu não me lembro qual que é o item, mas existe dentro da NBR 5410 um critério de cálculo, né? Que ele dimensiona. Eu já vou dar uns spoilers deles aqui antes de finalizar a aula aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pessoal. Acho que eu movi aqui o. Ah, nossa, tem tá na minha frente, eu não estava enxergando aqui. Desculpa aí. Hum. Lá dentro da NBR 5410, pessoal, tem esses itens. Depois eu vou falar onde que eles estão, mais ou menos aí, né? Tem esses critérios aqui, ó. Se eu tenho uma sala, né? Ou dormitório, ou seja, quarto. Vamos lá, aqui, ó. Tem a sala, o dormitório, com área menor ou igual a 6 metros quadrados, eu vou alocar
um ponto, né? Eu vou para iluminação aqui, desculpa. Vamos falar de iluminação primeiro. Eu vou alocar um ponto, né? Um ponto de 100 volt-ampere para essa área aqui, para esse ambiente. Ó, eu vou pegar aqui o banheiro, né? Então, um ponto de luz, né? Um ponto de iluminária com a carga de 100 volt-ampere, ou seja, já em potência aparente. Se a gente quer saber ali, né, a gente pode pegar o datasheet da luminária, né? Por isso que é tão difícil você fazer esse projeto na mão, por isso que hoje em dia ninguém mais faz o projeto ali na mão, só quando você está fazendo um curso de eletrotécnica ou de engenharia elétrica, né? Geralmente o pessoal utiliza o programa. Só que o programa ele vai utilizar essa regra aqui. Então, essa regra aqui, pessoal, professor, a pergunta que não quer calar, como que o pessoal que criou essa norma internacional, que depois o Brasil, né, pegou, comprou e traduziu para o português e criou a 5410, né? Como é que esse povo lá do I3E arbitrou que a área tem que ser menor ou igual a 6 metros quadrados? Por que que não é 16 metros? Por que que não é 20 metros? Por que que ela é exatamente 6, né? Existe um porquê, né? Certa vez eu perguntei para o professor e ele não sabia a resposta, né? Depois de perguntar, ele falou: não, na próxima aula eu vou pesquisar, viu? Que eu nunca haviam me perguntado sobre isso. Eu simplesmente sei essa regra e eu ensino para os alunos, né? Para os estudantes aqui. Beleza. Quando ele voltou, ele conversou, ele não ficou surpreso, porque essa regra aqui para todos que ele perguntava, ele falava, vai, interessante. Eu só sei essa regra, eu não sei como que ela apareceu aí, né? Então, eu vou dar algumas dicas aí, pessoal. Pode ser, isso é um chute, né? E não é nem meu, é um chute lá do professor. Pode ser que a residência média lá norte-americana, né? Em média, os ambientes, né? No caso, o ambiente aqui é para aqui é para quarto, é para dormitório, quarto é dormitório, né? Para dormitório, para sala, para cozinha, para área, né? Então, provavelmente eles pegaram vários projetos e detectaram que a área, na média ali, né? Essa área, ela é, na média, por volta de 6 metros quadrados. Ou pode ser que eles tenham arbitrado simplesmente, né? Ah, não, eu vou colocar um valor aqui, um valor, não vou pôr 10 metros quadrados, não, vou pôr 6. Tá vendo que o arbitrário ele pode ser um método científico, fazer uma média aritmética dos ambientes ali que compõem uma residência, né, norte-americana, já que foi tirado lá do I3E, né? Como um critério arbitrário aleatório. Ah, porque eu quis pôr 6. Eu acho esse número bonito, né? Então, assim, mas já pegando o gancho aqui, né, no método científico, provavelmente eles fizeram um estudo para saber a média das áreas, né, é, de iluminação, né, para eu iluminar o ambiente, deu na média 6 metros quadrados. Eu utilizaria luminárias, né, com cargas, né, pequenas, né, cargas de potência baixa. Maior do que 6 metros quadrados, eu já teria que fazer um incremento no nível de iluminância dessas luminárias aí, né, no nível de luz que elas emitem, tá? Então, pessoal, tudo tem um porquê, né? Geralmente, para NBRs aí, né? As que criaram a NBR, que é as normas internacionais do I3E, esse motivo é o método científico, né? Ele não é aleatório, não é arbitrário, né? Infelizmente, né? Não, nem eu, nem o professor sabia essa resposta. Mas foi interessante, né? Porque, assim, a gente pensou, ó, né? Não é possível, né? O cara, né, engenheiro lá, doutor, às vezes, né, mestre, ele não vai colocar um valor simplesmente arbitrário ali, né? Existe um porquê.
Mas por que que esse valor fixado, ele existe? Ele existe porque os programas que a gente utiliza, os profissionais que fazem esse curso de eletrotécnica, de engenharia elétrica, eles precisam estudar esse mesmo método aqui para que os seus projetos eles tenham uma uniformidade. E esses números aqui são números, né, que vão garantir um nível de assertibilidade maior para o projeto elétrico, para o projeto de ar-condicionado e por aí vai, tá? Então, essa primeira aula aqui, antes da gente analisar a atividade 1, que a gente vai analisar na próxima aula, ela é uma provocação, né? Ela é uma discussão sobre esse método. Que eu poderia aqui simplesmente chegar e falar: a regra é essa, né? Pode isso, Arnaldo. A regra é essa, siga essa regra. Por quê? Porque eu sou professor e eu estou falando para você seguir, né? Eu segui, o meu professor falou e eu estou te falando isso, né? Então, é uma provocação para você entender que nem tudo é automático, né? Nem tudo mesmo automático, né? Ele tem um porquê, né? Mas nem tudo é aleatório também, né? Eu já vi gente, né? Espero, eu já vi gente falar que não fazer projeto elétrico é fácil demais. É só você desenhar uma bolinha velha, uma bolinha aqui, ó. Pronto, ó. Desenha uma bola, desenha um interruptor aqui, desenha uma tomada aqui e cobra R$ 10.000. Juro para vocês, eu já vi gente sem noção de método científico falar que um projeto elétrico é isso. É eu fazer um desenho aleatório e cobrar R$ 10.000 por esse desenho aleatório. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou parando aqui a gravação, que já a minha outra turma já está me aguardando aqui. Falou? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?